Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e estou substituindo hoje o pastor Diego na nossa devocional, na devocional semanal, que ele sempre faz, por uma razão justa, Nosso pastor está de férias, as merecidas férias dele, vai tirar 15 dias de férias, E ele pediu para que eu e mais alguns irmãos, estivéssemos substituindo ele em algumas atividades e aqui estamos, para contribuir com a obra do Reino de Deus. A obra não é do pastor Diego, a obra não é da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, a obra é do Reino, do Reino de Deus. O pastor Diego e a Igreja Presbiteriana, assim como eu, fazemos parte desse reino, assim como vocês, E nós vamos tirar alguns minutinhos para a gente adorar o nome do Senhor, para a gente falar com o Senhor através de orações e para a gente também ouvir do Senhor através de sua palavra. Eu vou cantar uma canção. Não é uma das canções que a gente canta na igreja, mas é uma canção que eu gosto muito. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela fala que Jesus é o nome sobre todo nome e que onde a gente estiver, em qualquer dificuldade, em qualquer situação, Jesus é o nome sobre todo nome. Mesmo que eu passe pelo vale, ainda que eu ande só, e se acenderem as fornalhas, eu sei em quem confio. Eu sei em quem confio. Mesmo que os homens se levantem como as correntes das águas, se prepararem um naufrágio, eu vou chamar o teu nome. Eu vou chamar o teu nome. Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Ele é meu abrigo e eu não temerei. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Eu vou chamar o teu nome. Eu vou chamar o teu nome. Louvado seja o nome do nosso Deus, Enquanto eu estava cantando, eu me perguntei por que eu não escolhi uma música com um tom mais baixo para cantar. O tom dela é meio alto, mas eu não queria perder a oportunidade de adorar o Senhor com essa canção e dizer que Ele é realmente nome sobre todo nome. Eu gostaria de, antes da gente abrir as nossas Bíblias, fazer uma oração de adoração a Deus, de agradecimento por tudo que Ele é nas nossas vidas. Pai amado, eu te louvo, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor concede a todos nós, ó Pai. No momento em que a morte ronda, ó Pai, as nossas casas, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E para além disso tudo, ó Pai, do cuidado com o nosso corpo físico, ó Pai, o Senhor tem cuidado da nossa alma.
O Senhor tem nos dado a eternidade. O Senhor tem nos dado a Tua presença, ó Pai, o Teu cuidado aqui, ó Pai, calando profundamente, falando profundamente aos nossos corações, ó Pai. E eu te louvo por isso. Te louvo por quem Tu és, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus. O Teu Filho Jesus, ó Pai, é nome sobre todo nome. E nós temos dificuldade nessa vida, nós temos dores nessa vida, mas nós temos algo muito maior, que é a presença do Senhor em nossos corações, que é a certeza de que nós servimos a um Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, que nos perdoa, que nos ama, que nos sustenta. Pai, Tu és o autor das nossas vidas, ó Pai, Tu és o autor de tudo que há. E nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, ó Pai. Eu Te peço nesse momento, ó Pai, que através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja comigo e com quem também estiver do outro lado da tela, ó Pai, nos assistindo, porque onde houverem 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, ó Pai, a Tua palavra diz que Tu ali estarás. E eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio, ó Pai. Então fala conosco, que o Senhor, através da Tua palavra, ó Pai, sacie a nossa necessidade mais profunda, ó Pai. A necessidade do Senhor, a necessidade de compreender a Tua palavra. Uma necessidade que muitas vezes nós nem nos damos conta que nós temos, ó Pai. Mas o Senhor é misericordioso e eu clamo, fala conosco através da Tua palavra. É a oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos que estiverem aí nas suas casas, com a Bíblia próxima a vocês, que abram suas Bíblias no livro de Mateus 4. Mateus 4, a partir do versículo 1. Eu vou fazer a leitura aqui, se você quiser acompanhar, será muito bom. Esse texto fala de Jesus, logo assim que ele começa o ministério dele, e ele é levado por Deus ao deserto, e ali ele está em jejum por 40 dias, e o diabo aparece para Jesus e tenta Jesus em algumas questões, e é sobre isso que a gente vai ler aqui. Mateus 4, a partir do versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Saciaram a fome, a necessidade de Jesus. Eu quis trazer esse texto porque eu estava pensando ao longo da semana como que a cultura desse mundo que a gente vive, a cultura popular, e aí a gente pode tirar filmes de comédia, programas de humor, seriados da Netflix, novelas, livros. Parece que há um esforço para que nós acreditemos que o diabo não existe, que o diabo é uma figura da ficção. O diabo vermelho de chifres e rabo e tridente. Eu lembro que lá onde eu fui criado, na Baixada Fluminense, em Nilópolis, tinha uma casa de produtos da religiões afro, Umbanda, coisa assim.
e na entrada tinha uma estátua do diabo, assim, de 1,80 m, assim, do tamanho de uma pessoa, vermelho, com chifre, com rabo e tridente, né, do jeito que eu falei, de bigode, cavanhaque. Eu lembro que eu criança passava, olhava para aquilo ali, achava assustador, né, olhar para aquilo. E é isso que a cultura popular faz com a gente. Tentar mostrar que o diabo é uma figura mitológica, que a Bíblia é um livro mitológico, né, e que as coisas que aqui estão não são reais. Mas a gente vê um diabo bem diferente. Jesus no Evangelho de Mateus não está relatado que Jesus contou a forma como esse diabo se apresenta para ele, a forma física, se na forma de uma pessoa, a gente não sabe, a gente não diz. Mas fato é que o diabo existe. O diabo existe. Em 1 Pedro 5,8 está escrito assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Acredite você ou não no diabo, ele ainda existe. Acredite você ou não no diabo, ele ainda anda ao nosso derredor como um leão, furioso, esperando uma brecha para atacar. O diabo, alguém disse certa vez, isso pode soar estranho, de que o diabo é servo de Deus. No sentido de que o diabo não é um ser que está em pé de igualdade com Deus. Ele não é o inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo das nossas vidas. Ele nos odeia, ele quer nos afastar de Deus, ele tenta destruir, ele tenta tirar a gente do rumo, sim, dos caminhos do Senhor. Porque assim como ele odeia Deus, ele nos odeia. E ele sabe que o destino dele está traçado. Ele sabe que o lago de fogo é o que aguarda ele. Tem dia e tem hora para isso. Então ele tenta atrapalhar a nossa relação com Deus. Ele existe. E o que a gente pode aprender com essa passagem de Jesus no deserto acerca do diabo? Jesus estava sozinho. Ele próprio contou isso provavelmente para os seus discípulos, relatou isso para eles ao longo da existência dele terrena, enquanto ele andou com os discípulos aqui na terra. E eu acredito que a gente pode tirar algumas lições práticas para a nossa própria vida a respeito dessa relação, vamos dizer assim, com o diabo, que nos ronda, que nos cerca, que nos espreita. Né? A primeira é que o diabo, ele busca nos pegar, ele busca atacar, se aproximar através da nossa necessidade imediata. Né? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, que eu estou lendo aqui no meu aparelhinho aqui, que facilita bastante. Mas ele tenta nos pegar pela nossa necessidade imediata. O versículo 2, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Qual era a necessidade imediata de Jesus? A fome. Quem já sentiu fome sabe que dói, sabe que incomoda. E é muito diferente quando a gente faz jejum por livre e espontânea vontade. Mesmo assim dói, mas a gente está no controle. Coisa triste, eu nunca passei por isso, graças a Deus. Pessoas que passaram fome realmente porque não tinham o que comer em casa. Abrir despensa e não ter nada. E Jesus estava lá, embora por opção, embora levado pelo Espírito de Deus, 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, não é brincadeira, dói. E o diabo se apresenta para ele, primeiramente tentando sanar a necessidade imediata dele. Manda que essas pedras se transformem em pães. E aí eu pergunto para você, qual é a sua necessidade imediata? Qual é o problema que você está passando na sua vida? Pode não ser fome, pode ser o desemprego, pode ser a falta de dinheiro, de repente estando empregado, pode ser problemas no casamento, no relacionamento com seu cônjuge, pode ser problema na sua vida espiritual. E aí cabe a nós estarmos atentos a esse leão chamado diabo que nos ronda. Porque nesses momentos em que nós temos dificuldade, nesses momentos em que nós temos fraquezas, é que ele se apresenta. E não se engane, ele não se apresenta vermelho, com chifre, com tridente e com rabo. Quando ele se apresenta para Jesus, ele diz assim, olha, transforma essas pedras em pães. Parece justo, não parece? Se Jesus quisesse fazer, talvez pudesse. Talvez não, com certeza. Jesus era Deus, né? Mas Jesus prefere responder com ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus opta por não ceder àquilo que o diabo estava oferecendo a ele. Porque essa não era a forma.
o propósito pelo qual Jesus tinha sido levado ali, e quando ele saciaria a fome dele, ainda não havia acabado. E a nós, cristãos, cabe a gente olhar ao redor. Dificilmente alguém vai cair em adultério se estiver vivendo um casamento pleno, sadio, gostoso, agradável, se tiver uma relação de confiança aberta no sentido de poder conversar, de ter no cônjuge o seu melhor amigo. Dificilmente você vai ter olhos para outra pessoa se o seu relacionamento é assim. Mas na hora que o seu casamento entra numa fase problemática, e acontece, se você não vigiar, pedras transformadas em pães pode ser uma pessoa que vai te parecer muito mais interessante do que o seu marido, do que a sua esposa. Cuidado, porque pode ser o diabo te rondando e oferecendo aquilo que naquele momento de dificuldade você vai julgar que é a sua real necessidade. Não vá com muita sede ao pote, aguarde, espere em Deus, né? A nossa dependência deve estar totalmente no Senhor. Jesus espera, Jesus aguarda, Jesus depende, se coloca na dependência de Deus e não aceita o pão, não aceita a proposta da mão do diabo. Muito cuidado. O segundo ponto é que o diabo, ele usa a palavra de Deus para tentar nos enganar. Estranho isso, né? O diabo ter conhecimento da Bíblia, ter conhecimento dos textos, ter conhecimento do que está dizendo aqui e tentar usar isso para fazer cumprir em Jesus os seus próprios planos, usando a palavra de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Na referência aqui diz que esse texto está lá em Salmos 91. E Jesus também responde com a palavra dizendo: não ponha, também está escrito, não tente ao Senhor teu Deus, não coloque o Senhor teu Deus à prova. A gente vê nos dias de hoje, basta você ligar sua televisão, em qualquer canal que estiver passando programação evangélica na parte da tarde, provavelmente você vai ver um monte de pilantra, charlatão, usando a Bíblia, textos fora de contextos, não para fazer você crescer espiritualmente, mas para fazer você se tornar dependente deles, para fazer você tirar o seu dinheiro e dar para eles. Basta você ligar em qualquer desses canais menores, né? Normalmente não é na Globo, porque é muito caro para pagar o horário para fazer isso, então eles pegam esses canais menores e é uma enxurrada disso, uma enxurrada. E você olha para esses programas e se você tiver um mínimo de conhecimento bíblico, você vê que os textos são textos bíblicos que eles estão usando para atingirem objetivos espúrios, para fazer exatamente o contrário do que nós aprendemos na palavra, que é a vontade de Deus. Para te pegar pela sua ganância, pela sua vontade de enriquecer, pela sua vontade de deixar de ser servo e passar a ser patrão, deixar de ser empregado, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. E uma multidão de pessoas gananciosas encontram ali a oferta e demanda. E como não cair no chamado conto do vigário, né, quando a Bíblia é usada para isso? Busque conhecimento. Aprenda da palavra. Mas eu não tenho conhecimento suficiente para abrir a Bíblia e interpretar o que está aqui. Muitos textos são muito claros, né? Não precisa de profundas interpretações. Mas se você está dando essa desculpa nesse momento para si mesmo, eu queria te dizer que no canal da nossa igreja tem vídeos e mais vídeos do pastor Diego ensinando a forma correta da palavra, sem exploração, com o único intuito de que você cresça no conhecimento de Deus. Basta você pegar o canal da igreja, tá aí. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, você tem lá o canal da igreja mesmo. Se você assinar, tem uma enxurrada de vídeos de estudos bíblicos. Então isso não é desculpa. Agora, se isso é uma desculpa, a gente tem que rever a nossa preguiça, né? Porque é muito bom
ouvir aquilo que a nossa carne, que o nosso corpo, que o nosso ego, que a nossa ganância deseja. Ah, Deus vai te dar. Ah, Deus vai fazer. Ah, Deus vai agir. E às vezes não é assim. Mas a gente cai nessas histórias, a gente segue esses contos, a gente escuta às vezes a voz do diabo usada através da palavra, porque a gente quer ouvir e porque a gente não busca o verdadeiro conhecimento. Então, quando o diabo usar a palavra de Deus para te enganar, só há uma forma de você reconhecer que é a voz do diabo, que é conhecendo a palavra. O terceiro ponto é que o diabo muitas vezes ele promete o que não pode te dar. Eu acho engraçado que quando ele fala assim, tudo isso, todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Não morre um pardal caindo de uma árvore se não houver permissão do Senhor. Tudo é do Senhor. Até o poder que o diabo tem de agir, de nos rondar, de tentar nos derrubar, até isso é limitado pelo Senhor. O diabo não tem poder ilimitado. Agora eu vou te falar uma coisa, cuidado com o que o diabo está te prometendo. Porque ele está te prometendo alguma coisa que você não tem. Concorda? Se você se sente tentado por alguma coisa, é porque você tem alguma deficiência em alguma área de sua vida, seja lá qual for, e você está vendo a oportunidade de conquistar alguma coisa, de ter alguma coisa, de receber alguma coisa que você não tem dentro de casa, que você não tem no seu trabalho, que você não tem na sua família, na falta de prazer que você tem de estar na casa do Senhor, na falta de prazer que você tem muitas vezes. Eu digo você, eu me incluo, tá, irmãos? Não é só para vocês não, eu estou falando comigo mesmo. Enquanto eu estou falando isso aqui, eu estou falando comigo também, porque eu não sou melhor do que ninguém. Às vezes eu penso se a gente não foca muito no que a gente não tem e deixa de olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho para aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa. O esposo da vizinha parece muito mais inteligente do que o nosso. A esposa do vizinho parece muito mais bonita, muito mais legal, muito mais de bom humor do que a nossa. O emprego daquele irmão que ele conquistou porque ele estudou, porque ele se dedicou, porque ele gastou horas e finais de semana estudando enquanto a gente estava indo para a praia, parece muito mais atrativo do que o meu. Então eu invejo o emprego dele. E se me for dada a oportunidade de dar uma rasteira nele para assumir o lugar dele, eu não penso duas vezes. Cuidado com isso. Porque a boa oportunidade que te aparece, e entre aspas, a boa oportunidade que te aparece, seja lá em qualquer área, pode ser a voz do diabo. E você, por achar que é tão bom para você, que é tão justo com você, porque afinal de contas nós merecemos, pode fazer com que a gente dê voz ao diabo. Aprenda a ser contente com aquilo que Deus já te deu. Olha para a sua vida, olha para a tua casa, não é casa material não, eu estou falando de família. Olha para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, olha para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu emprego. E pensa que tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te deu saúde para conquistar. Foi o Senhor que te deu inteligência para estar naquele emprego que você tem. E não dá para todo mundo ser patrão, né? Eu sou empregado. Eu não sou comandante, eu sou comandado. Mas é preciso que a gente aprenda a ter satisfação também no lugar que Deus colocou a gente. Eu não estou falando para você não buscar algo melhor, busque, mas que isso não consuma a sua vida ao ponto de te impedir de ser grato por aquilo que Deus já tem te dado. Imagina Deus te dando, te dando e te dando, e você só olhando para o que você não recebeu, totalmente ingrato ou ingrata por aquilo que você tem, que você já tem. Nós devemos ter cuidado, porque a oportunidade
pode ser a voz do diabo. E para encerrar, diz o texto aqui que, no final das contas, Jesus diz para ele: retire-te, Satanás, sai daqui, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. E o que acontece? Jesus resiste ao diabo, o diabo se vai, como a gente aprende na palavra, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o texto diz no versículo 11 que a partir do momento que o diabo deixa, os anjos do Senhor vieram e serviram a Cristo. Muitas vezes a resposta de Deus, ela não atrasa, mas ela não vem na hora que a gente quer. E é preciso que a gente insista, é preciso que a gente se aproxime de Deus, é preciso que a gente se coloque na dependência de Deus, é preciso que a gente fale com o Senhor, que a gente rasgue o coração, que a gente diga para Ele de tudo que nos aflige, que clame sim pelo socorro de Deus, mas que a gente aprenda a esperar. Tem uma canção que diz, vou fazer igual o pastor Diego, né? Tem uma canção que diz que esperar em Deus é muito mais que sonhar. Canção da banda Metal Nobre. Esperar em Deus é muito mais do que sonhar. Não é ficar ali, porque se viesse seria tão lindo se isso acontecesse. Não, é real. Ore a Deus como crendo que já recebeu. É o que a gente aprende também na palavra. Então, assim, que a partir do momento que a gente resiste à tentação do diabo, a resposta vem, irmãos. A resposta vem. O socorro de Deus vem. E é Ele quem vai saciar a tua e a minha necessidade. Porque Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que se preocupa com a gente. Eu poderia dar um monte de exemplos da minha própria vida, em quase 43 anos de idade, de quantas vezes o Senhor trouxe a providência. De quantas vezes eu também orei, e a resposta foi não. Sabe? Quando você olha para trás, você fala assim, glória a Deus, porque a resposta foi não. Às vezes o que você está pedindo, o que você está buscando, não é a tua necessidade, é só capricho. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque você fala assim, não, mas é sincero. Porque aqui no meu coração eu sinto assim, o nosso coração, a nossa mente, ela está com a natureza carnal, pecaminosa, enxertada nela. O nosso coração é extremamente enganoso. Então a gente precisa ter cuidado. Cuidado. Porque o diabo existe, ele nos ronda, ele está esperando uma brecha, e ele usa da nossa necessidade para atacar. Eu não estou falando isso para você passar a ter medo do diabo, não. Trate com ele com cuidado, é o que a palavra diz. Nós somos guardados, protegidos pelo Senhor, pelo Criador dos céus e da terra, aquele que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e derramar o sangue dele para a salvação da minha e da tua vida. Naquele último dia, que a gente vai ver, eu creio pela fé, o diabo não é destruído numa grande batalha, onde os anjos lutam com os demônios. Ele é jogado no lago de fogo pela palavra. É com um sopro. Esse é o todo o poder do diabo diante de Deus. Então não é para que você tenha medo. É para que você tema ao Senhor. Para que você tema sim ao Senhor. Para que você respeite, para que você seja pobre de espírito diante do Senhor e diga assim, eu não tenho nada para apresentar, Senhor. Então eu me coloco totalmente na tua dependência. Está com fome? Não se apressa para transformar a pedra em pão, não. Espera o socorro de Deus. Está doendo? Não tenta resolver arrancando a casca da ferida, não. Espera no Senhor. E no tempo certo, Ele vai responder. Amém? Essa palavra que eu tenho para mim, primeiramente, e a minha oração é para que o Espírito Santo fale a cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui nesses momentos ouvindo essa palavra, e que o Espírito Santo complete
no coração de vocês, naquilo que eu falei, porque eu sou muito falho, humanamente falando, né? A gente nem se compara, né? Eu admiro muito, sinceramente, o pastor Diego, né? Que dedica a vida dele ao estudo da palavra, assim, mas eu aceito a responsabilidade, faço isso com muito temor e com muito carinho. E antes da gente encerrar, eu queria orar com vocês mais uma vez. Eu sei que todo mundo aqui que está assistindo tem alguma necessidade, né? Tem algum nível de fome, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente passa pelo deserto em algumas áreas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida. E aonde a gente vai buscar o socorro? É no Senhor. Amém? Então vamos orar mais uma vez, antes da gente encerrar. Feche seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, ó Pai, pela Tua palavra. Eu te louvo porque nós temos acesso, ó Pai, pleno à Tua palavra. Nós conhecemos povos, ó Pai, na Ásia, no Oriente Médio, que se forem pegos com a Tua palavra na mão, com a Bíblia na mão, são surrados, são encarcerados, são mortos. E nós temos pleno acesso à Tua palavra, Pai. E como eu disse, quantas vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor já tem nos dado, Pai. Eu clamo pelo Teu perdão, Pai, na minha própria vida, pelas vezes em que eu sou displicente com a Tua palavra. Mas eu te louvo porque Tu é um Deus tão misericordioso, Pai. Tu és um Deus tão amoroso que o Senhor não solta a minha mão, que o Senhor não me abandona aos meus próprios desejos, mas o Senhor continua, Pai, me conduzindo, continua me trazendo pelas mãos na Tua direção, ó Pai, a mim e aos meus irmãos. E eu te louvo por isso, ó Pai, porque o Senhor sabe que se fosse pela nossa força, se fosse pela nossa vontade, se fosse pelo nosso empenho, ó Pai, o que nós apresentaríamos a Ti, Pai? Que obras que nós apresentaríamos e isso seria suficiente para a nossa salvação? Nossas obras são como trapo de imundícia diante do Senhor. Servos inúteis que não fazem mais do que a sua obrigação, Pai. Mas eu te louvo, Pai, eu te louvo, porque eu sou um servo inútil, extremamente amado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor me ama profundamente, ó Pai. O Senhor me ama profundamente porque eu tenho a maior prova disso, ó Pai, que é o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, que derramou sangue para pagar o preço por essa vida. Essa vida, Pai. Ó Pai amado, eu te louvo, eu te adoro, porque só Tu, Pai, és o verdadeiro Deus. Só Tu, Pai, és o cuidador, Pai, das nossas vidas. É o Senhor que nos dá o alimento espiritual, Pai, no dia a dia. E eu te louvo pela vida desses irmãos, ó Pai, que estão assistindo essa transmissão. Eu sei que o Senhor, nesse momento, ó Pai, conhece o coração de cada um deles, ó Pai, e sabe que cada um deles tem as suas necessidades, tem as suas fomes, tem as suas dores. Talvez alguns deles, nesse exato momento, estejam passando por um deserto, ó Pai, que só o Senhor sabe. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, acalma o coração deles, ó Pai. Não precisa apressar a Tua resposta, ó Pai, mas acalma o coração deles para que eles tenham certeza de que o Senhor os ama, de que o Senhor se preocupa e de que a Tua resposta vem. Dá a nós, ó Pai, corações sensíveis à Tua vontade, ó Pai. Dá a nós olhos espirituais para que nós percebamos, ó Pai, quando o diabo vier embalado, quando a oportunidade fornecida pelo diabo vier embalada como um papel de presente muito bonito, muito agradável, que nesse momento onde as coisas parecem soluções fáceis, que nós tenhamos o cuidado, ó Pai, de retroceder, de dar um passo para trás, olhar para cima e perguntar: Senhor, essa é a Tua vontade? Que nós sejamos honestos, ó Pai, com a nossa própria ganância, com o nosso próprio coração enganoso, e que nós
não decidamos dar um passo para frente, ó Pai, se essa não for a Tua vontade. Dirige, Pai, a nossa vida, dirige o nosso entendimento, dirige o nosso coração, ó Pai. Segura a gente pela mão e nos conduz, ó Pai, na Tua palavra e desperta no nosso coração o desejo de Te conhecer a cada dia mais, ó Pai. Eu Te louvo, Te adoro, Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Nos dá um resto de noite tranquilos, ó Pai, e que amanhã, seja onde a gente estiver, na nossa casa, no nosso emprego, na escola, onde for, ó Pai, que a gente já esteja com uma percepção diferente em relação a todas as oportunidades que nos forem franqueadas nessa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu cuidado. É a oração que eu faço agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima.